cortei o cabelo. Finalmente, falei que ia fazer, já há um tempo, não tava fazendo, tava procrastinando. Fui lá, fiz aqui agora, tudo certinho, barbinha na régua também, bonitinho aqui, foda. O negócio, um grande problema meu é que meu cabelo cresce muito rápido. Então eu tenho que, tipo, uma vez por mês eu tenho que fazer o corte, porque senão, tipo, fica tuchado tudo, barba gigante. A barba ainda não aguenta um mês, a barba 15 dias eu já tenho que eu fazer aqui em casa. É que daí hoje eu já aproveitei, já fiz o pacote completo, cabelo e barba, já desenhei tudo, tá ligado? Mas geralmente a cada 15 dias eu tenho que fazer a barba de novo, porque cresce muito rápido. O cabelo você até consegue segurar um pouco, mas a barba não vai. Não adianta. Não adianta, cara. É impressionante como esse cabelo gosta de crescer. E, mano, o problema desse cabelo é que não só cresce, mas ele também é, tipo, muito grosso. O mic tá caindo de novo. Não comprem seus braços mecânicos que estão com desconto no Mercado Livre só porque é mais barato. Agora acho que dá pra seguir. Seguindo. Mas, pô, eu queria fazer uma transição mó da hora, pensando no negócio de cabelo e... Pô, eu queria fazer uma transição pensando em, tipo, cabelo, cortar, e quem teve as esperanças cortadas agora é o Oliver Berman, e perdi até a vontade, porque eu fiquei 5 minutos consertando esse negócio aqui que tá caindo de novo. É isso aí. Eu ia falar, eu cortei o cabelo, tudo, e quem teve as esperanças cortadas foi o Oliver Berman. Tá aí a transição pra vocês. A transição com mais ódio da história desse canal, tá ligado? Mas, nosso menino Oliver Berman, o homem-urso, menino urso, levou uma punição de 10 posições no grid pra amanhã no GP de Mônaco. Que acabou a corrida dele, né? Acabou. 10 posições em Mônaco, acabou. Esquece. Acabou a corrida do Oliver Berman. Não importa o que ele fizer, ele não vai fazer nada. Tipo, 10 posições em Mônaco, acabou a corrida. E por que eu tô, de certa forma, indignado com isso daqui? Eu tô realmente indignado com essa punição pra cima do Berman. Tem uma frase aqui da justificativa da FIA e tal, já vou ler pra vocês. Mas eu tô indignado principalmente porque nesse mesmo final de semana, outro piloto levou uma punição. O Lance Stroll levou uma punição de uma posição no grid por conta da colisão que ele causou com o Leclerc. Ele não sai da frente do Leclerc. No meio ali, naquela curvinha 180, me fugiu o nome agora, mas ele sai da frente, deixa um piloto passar e daí ele fecha, o Leclerc vai dar com tudo na traseira dele e destrói a asa dianteira do Leclerc. Isso os comissários julgaram como passível de uma posição no grid de largada como punição. Isso também porque considerando o Stroll perdeu o resto do treino livre porque a traseira dele foi pro caralho. Isso, em partes, é culpa dos engenheiros por não terem avisado corretamente ele, teve uma falha de comunicação, eles avisaram de forma errada e o Lance Stroll acabou levando a punição. Beleza. E, primeiro, não é pra tacar hate no Lance Stroll, muito pelo contrário, não tô querendo tacar hate no Lance Stroll pelo que aconteceu, não é o objetivo deste vídeo aqui. O ponto é, cara, eu não consigo entender qual que é a lógica desse critério pra uma batida que causou uma colisão que arrebentou a asa traseira da Ferrari ser uma posição de grid pro Stroll, enquanto o Berman ter levado 10 posições porque ele ultrapassou em bandeira vermelha. E sim, eu entendo que é uma questão de segurança e é uma regra que faz muito sentido. E ele quebrou, ele tem que ser punido. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não acho que o Berman não tinha que ser punido. Ele tinha que ser punido porque ele quebrou uma regra da Fórmula 1. Mas qual que é o peso e a medida da parada? Ele ultrapassou o Carlos Sainz depois que o Piastri bate o carro na Sandevaux, que é lá a primeira curva, ele bate o carro e quebra a asa dianteira. O Berman ultrapassa o Sainz na curva 17, com bandeira vermelha, mas na curva 17, do outro lado ali da pista, já é quase na verdade no final ali, mas do outro lado da pista, não tinha nada a ver com onde estava acontecendo o Sainz. Nada a ver. Era uma área que estava segura, era uma área que não tinha nenhum problema, era uma área que não tinha nada de errado. E ele vai lá e ultrapassa o Sainz naquela área. E isso foi passível de 10 posições no grid. Enquanto a tuchada do Leclerc na traseira do Stroll, porque ele atrapalhava a volta dele, é uma posição. Tipo, qual que é a lógica? Qual que é o peso? Qual que são as medidas pra isso aqui? Porque assim, de novo, eu não tô sendo contra punir o Berman porque ele quebrou uma regra e tem que ser punido. Ultrapassou em bandeira vermelha. Mas você vai dar 10 posições? Pô, tipo, tinha que ter uma análise de situação, de contexto, né? De entender a situação ali.
Ele quebrou a regra. Quebrou a regra, acabou. Ponto. Não tinha, era uma área de zona segura. Quebrou a regra. Mas, por ser uma zona segura, os comissários podiam relevar. Tipo, ok, você quebrou ali, você fez merda, irmão, mas era numa área que não tinha nada a ver, não tem nada a ver, foi uma falha de comunicação ali também. 3 posições, tá bem pago aqui nesse cenário, tá ligado? 10? Em Mônaco? Tipo, daí tem aqui a justificativa oficial aqui, né? Os comissários ouviram os envolvidos e revisaram posições, rádios, cronometragens e imagens para determinar que o carro 87 ultrapassou o carro 55 na curva 17. A ação já estava em bandeira vermelha bem antes. A equipe demorou a avisar o piloto e avisou pouco antes da ultrapassagem, mas ficou claro pelas imagens que havia um painel na frente do piloto mostrando a bandeira vermelha, bem como o painel do carro mostrava a bandeira vermelha bem antes da ultrapassagem. As regras pedem que os pilotos diminuam imediatamente a velocidade e recolham para os boxes. As mesmas regras deixam claro que ultrapassar é proibido e que os carros de segurança podem e que os carros de segurança podem estar na pista. Nós discordamos da decisão dele de não reduzir o suficiente para evitar a ultrapassagem e não recolher lentamente para os boxes. E além da punição, verdade, de 10 posições, ele levou 2 pontos na carteira por isso ainda. Então ele tá com 4, porque ele já tinha mais 2, tá ligado? E cara... Então você, tipo, causar uma colisão com um outro piloto por não sair do caminho dele numa curva perigosa, que arrebenta uma asa dianteira de um piloto, que faz a equipe gastar, porque é caríssimo uma asa dianteira, faz a equipe perder todo esse dinheiro, tudo certo, o Stroll também perdeu ali. Vale uma posição, mas fazer essa ultrapassagem vale 10 posições. É isso que eu tô entendendo, causar uma colisão, arrebentar o carro do coleguinha, é uma punição menor do que ultrapassar em bandeira vermelha. Sendo que, tipo, não foi uma ultrapassagem, tava em alta velocidade também. Foi tipo, passou, ele viu o Sainz lento ali, puxou pro lado, foi pra frente, ele só passou porque tava muito lento. De novo, eu não estou defendendo que não tenha que haver uma punição. Tem que haver uma punição, porque o cara quebrou a regra. A regra tá no papel. Não tem que ter exceção à regra. Mas você pode entender contextos. E pra mim não faz o menor sentido uma punição que você literalmente destruiu o carro do coleguinha ser uma posição no grid e a outra, por uma ultrapassagem em bandeira vermelha, ser 10. Essa lógica pra mim não fez tanto sentido não. Principalmente no cenário do Berman. Especificamente no caso do Berman. Não tô falando em bandeiras vermelhas em geral. Tô falando em uma bandeira vermelha específica do Berman. Qual que é a lógica pra tu meter 10 posições pro Berman, velho? Não é possível, cara. E agora, basicamente, o final de semana dele acabou, ele não vai fazer nada, né? 10 posições em Mônaco, o cara tem que classificar em 9º lugar pra não largar de último, tá ligado? Então esquece, final de semana do Berman acabou, ainda mais que é Mônaco, não vai ultrapassar ninguém. Foi pro lixo, foi pro lixo. Eu só acho, tipo, mano, tem que ter um padrão mais relevante essas punições, velho, porque não faz o menor sentido. Cara, eu não vou engolir isso. E eu entendo toda a questão, ultrapassar em bandeira vermelha, segurança e tal, e eu entendo e concordo. Mas, tipo, você tem que entender as situações também, tá ligado? Não foi nada a ver, longe pra caralho de onde foi o acidente. Não foi uma ultrapassagem, ele passou de uma forma lenta ainda. Sei lá, eu achei bizarro as punições distantes de um pro outro.